Um fenômeno relativamente novo, mas que avança a uma velocidade assustadora, deixando profissionais da saúde mental em alerta. É a síndrome de burnout, que hoje atinge uma quantidade considerável de pessoas em todo o mundo e está ligada às mudanças nos ambientes de trabalho, com cobranças e pressões cada vez mais elevadas. Tem gente que vai trabalhar, mas corpo e mente não estão ligados. Tem a presença física, mas a cabeça não acompanha. Está em outro lugar. E aí, não consegue produtividade. E este é só um dos sintomas da síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Segundo o levantamento divulgado no final do ano passado, 1 em cada 5 profissionais de grandes corporações no Brasil foram diagnosticados com burnout. Mais do que um cansaço crônico, a síndrome pode levar a problemas mais sérios, incluindo alcoolismo e depressão. Casos assim confirmam o que foi constatado numa pesquisa com profissionais de saúde de todo o país, feita pela internet. 3.613 profissionais responderam, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. E um resultado se destacou. Considerando só os médicos que estão na linha de frente do combate à Covid-19, 83% declararam sintomas que se encaixam na chamada síndrome do burnout. A pandemia da Covid-19 também contribuiu para o aumento dos casos de burnout. A mudança nos hábitos de trabalho, o isolamento por longos períodos de tempo, horários não convencionais e o medo de demissões e perda de renda levaram muitos brasileiros ao limite. E os impactos reais sobre a saúde mental das pessoas ainda não são totalmente conhecidos. Os casos de burnout tiveram um aumento tão expressivo que a Organização Mundial da Saúde incluiu a síndrome na nova classificação internacional de doenças que entra em vigor no ano que vem. Nesse episódio do Ao Ponto, vamos explicar o que é a síndrome de burnout e quais são os riscos associados a ela. Hoje, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com Arthur Danila, psiquiatra e coordenador do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Hospital das Clínicas, em São Paulo. O Ao Ponto desse 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, começa agora. Vem com a gente! Dr. Arthur Danila, antes da gente começar a conversar sobre burnout, é bom sempre fazer aquele lembrete, né, de que cada caso é caso, se a pessoa, e esse programa é um programa de informação, e que se a pessoa se identificar com alguns sinais, a recomendação é procurar um profissional. Afinal, essa recomendação de cada caso é um caso, não vale só para burnout, né? Exato. Não, com certeza, Felipe. Aliás, muito obrigado por poder ter a oportunidade de conversar aqui com você sobre isso e impactar tantas pessoas aí que podem escutar uma informação que possa ser útil aí para a vida delas, né? Mas sempre realmente passar por uma avaliação de um profissional especializado é a decisão correta, porque a gente nunca sabe de tudo, né? E tem profissionais que são justamente focados nessa avaliação e conseguem dar a melhor assistência possível. Dado o nosso recado, doutor Arthur, o burnout é uma síndrome que é mencionada com cada vez mais frequência, né? Explica pra gente o que é essa síndrome e quais são os sinais importantes que as pessoas devem prestar atenção? Burnout, ele é um termo que foi escrito lá na década de 70 por uma médica chamada Cristina Maslach, que estava olhando para o adoecimento emocional de profissionais da saúde, né? Ela começou a ver que profissionais da saúde tinham uma sobrecarga emocional na prática delas, né? E acabavam muitas vezes adoecendo emocionalmente em função dos próprios cuidados que elas ofereciam para os pacientes. E ela foi investigando e aí encontrou um núcleo de sintomas que era comum para essas pessoas quando elas apresentavam essas alterações de humor decorrentes do trabalho que elas efetivamente realizavam, né? Essa síndrome, vamos dizer assim, de sintomas, essa coletânea de sintomas que ela reuniu, que formou esse conceito inicial que até hoje ainda é utilizado para formalmente
diagnosticar burnout, que tem, então, 3 grandes componentes. O primeiro é o componente do esgotamento emocional. A pessoa que está em burnout, ela se sente realmente exaurida emocionalmente. O segundo componente, que está muito presente, é o componente da redução da realização pessoal. Então, apesar desse fenômeno acontecer, né, sobretudo no ambiente de trabalho, a pessoa ela começa justamente por ter esse esgotamento emocional no trabalho, ela começa a questionar as escolhas pessoais, inclusive as escolhas profissionais, né? E ela se sente realmente num ponto em que ela se vê muito crítica em relação a pontos que ela talvez não tivesse antes, mas não num momento assim de reflexão, de talvez mudar a rota. Ela começa a se desencantar mesmo com escolhas que ela antes tomou com muita firmeza, como por exemplo no caso da medicina. Vamos aqui usar a medicina como exemplo, sou médico, né? Poxa, eu sei quanto foi difícil prestar o vestibular, passar numa faculdade, fazer uma residência de psiquiatria, né? E vamos supor que eu estivesse em burnout, eu começaria a questionar isso, não porque talvez pensasse em fazer direito ou artes plásticas, qualquer outra coisa, mas porque talvez em função do próprio esgotamento emocional, na carga de ser médico, me colocaria ali a ponto de questionar, mas não talvez como se fosse um genuíno questionamento que eu faria se eu não estivesse em burnout. Ela não aparece de uma hora para outra. A pessoa precisa necessariamente ter passado por um período longo de alta intensidade de estresse. Algo comum na vida moderna de profissionais que têm o dia a dia de muita pressão, como médicos, policiais, professores e nós jornalistas, por exemplo. São algumas das profissões mais suscetíveis, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E a terceira condição que é muito prevista nessa síndrome, que nem sempre está presente, veja aí que são 3 componentes que podem estar presentes ou não, né? Em maior ou menor grau, né? Isso também indica a gravidade do burnout. O terceiro componente é o componente do que a gente chama de despersonalização, ou seja, personalidade é uma coisa que todos nós temos, né, Felipe? É o que torna cada um de nós um ser único, o que torna essa nossa sociedade diversa, plural, interessante, né? Se todo mundo fosse igual, ia ser muito chato. Mas a gente tem uma personalidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? A gente atinge uma certa maturidade da nossa personalidade na idade adulta e vai indo isso, obviamente, com algumas modificações, mas boa parte da nossa personalidade já é formada lá pelos 18 a 25 anos de idade. Mas, diante de um burnout, a gente muda realmente qualitativamente a nossa personalidade com a adoção de alguns componentes de pouca empatia, de indiferença, de até em alguns casos mais graves, cinismo com a situação que a pessoa ela vivencia, testemunha. Então, pegando aqui de novo, né, no exemplo aqui dos médicos, lembrando novamente que o burnout foi inicialmente descrito na população de profissionais de saúde, né, um médico que ri de uma dor de um paciente, vamos supor, o paciente vem na consulta, fala de uma dor que está sentindo, o médico não consegue estar empático, ele está tão esgotado emocionalmente, está tão questionando ali, está em grande sofrimento, né, por conta do burnout, ele não consegue se conectar empaticamente com o sofrimento do outro, ele invalida, ele fica indiferente a isso ou até reage com cinismo. Então, isso são sinais de gravidade do burnout. Lembrando que burnout é uma síndrome relacionada ao estresse, né, um estresse crônico, particularmente nessas profissões que envolvem relacionamento com pessoas, né? Então, essa dinâmica da falta de empatia, do cinismo, né, do esgotamento emocional, é uma dinâmica que está muito envolvida no relacionamento com pessoas. Enfim, é muito complexo, mas é basicamente isso, uma síndrome relacionada ao estresse crônico, né, com essas 3 principais características: esgotamento emocional, reduzida realização pessoal e, em alguns casos, despersonalização ou alteração da qualidade da personalidade manifesta naquele momento de estresse muito agudo. Doutor, tem muita gente que faz confusão entre burnout e cansaço, e não são exatamente as mesmas coisas, né? Tem alguma diferença mais clara para o nosso ouvinte entender um pouco melhor? Com certeza. Veja, o burnout, ele é uma palavra inglesa que significa queimado, né?
Então, as pessoas confundem porque a fadiga, o cansaço também dá aquela sensação de exaustão no sentido de estar com a mente fundida, né? Queimada, né? Mas são duas coisas muito distintas. O burnout é uma síndrome, como eu expliquei, né? Que tem uma série de componentes, e a fadiga, o cansaço, é um sintoma que pode fazer parte do burnout, naquela questão do esgotamento emocional, pode vir junto, né, de uma sensação de estafa, de cansaço, mas cansaço, estafa, fadiga, podem ser sintomas que também aparecem em outras síndromes psiquiátricas, por exemplo, depressão. Depressão é uma síndrome psiquiátrica, né, que, aliás, existe um grande debate na comunidade científica, né, se a gente pode dizer que o burnout é um tipo de depressão que acontece no trabalho, né? Tem gente que entende que não há sentido em se ter um outro diagnóstico, porque há muita sobreposição de sintomas. O cansaço, por exemplo, a fadiga é um deles que se sobrepõe. Pode ser encontrado no burnout, mas também pode ser encontrado na depressão. E a depressão ela, só para explicar aqui também para os nossos ouvintes, ela é caracterizada por uma tristeza, né, pervasiva, uma tristeza que acompanha a pessoa na maior parte do tempo, por pelo menos 2 semanas, que geralmente vem associada também a uma redução do prazer nas atividades que antes eram prazerosas. A pessoa não consegue mais se engajar, se motivar em coisas que antes ela tinha um engajamento, uma motivação, e aí associada a uma série de outros sintomas. Então, ou alteração de apetite, né, para mais ou para menos, alteração de sono para mais ou para menos, no caso para mais a hipersonia, para menos a insônia, né, a alteração na concentração, geralmente falta de concentração. O cansaço corporal é uma das condições que está presente na síndrome depressiva, né, que é também um conjunto de sintomas, ideação de culpa, ideação de menos-valia, tu se acha menos capaz, menos importante, com pior autoestima, e nos casos mais graves pode chegar a questionar a vida, ter pensamentos suicidas e assim por diante. Então, são síndromes que têm algumas similaridades, né? Você ouvindo aí os sintomas, você consegue trazer algumas correlações, mas são conceitualmente, pelo menos na minha opinião, formalmente muito diferentes, né? Então, eu acho que vale a pena ter esses 2 diagnósticos, mas é muito comum as pessoas confundirem, e é por isso que é importante, novamente, uma avaliação sempre especializada. Chega um ponto que você tem uma estafa mental, começa a ter esquecimento, né, da sua atividade, rotina diária, ficar mais desligada, né, com algumas situações, né, cometer alguns erros que comumente não costuma ter, insônia. Voltando um pouco para o burnout, além o senhor falou muito sobre os sintomas psiquiátricos, mas há outros tipos de sintomas somáticos, como doenças que podem acabar, outras doenças que podem acabar estando ligadas ao burnout? Claro. Pensa o seguinte, como o burnout é uma síndrome relacionada ao estresse crônico, a gente precisa olhar o que o estresse, sobretudo o estresse crônico, pode gerar, não só emocionalmente, mas também fisicamente para o indivíduo, né? Estresse é aquela situação que acontece, gera um nível de alerta maior, né? Uma pessoa que vive estressada, né, ela vive num alerta a qualquer instante de alguma ameaça. Evolutivamente, isso é interessante até certo ponto, porque a gente vive num mundo em que a gente tem ameaças o tempo inteiro, né? Eu sempre digo que nós somos a evolução do homem da caverna. Se o homem da caverna não tinha supermercado para pegar comida, ele tinha que caçar comida, ele tinha o risco de ser uma presa fácil na floresta, na selva, né? Então ele precisava saber que ele corria riscos para poder tomar algumas decisões, como ir caçar de manhã. Eventualmente, se ele já soubesse fazer algum instrumento, tipo uma lança, ele poderia levar isso, né? Assim por diante. Então, o nível de alerta faz com que a gente tome algumas decisões que favorecem a nossa sobrevivência. Como, por exemplo, o homem da caverna ir lá durante o dia, levar uma lança.
E nós, se a gente vai sair, né, numa rua, que a gente está preocupado com a nossa segurança, a gente não pega o celular, não fica digitando na rua, assim por diante. A gente hoje em dia tem outros tipos de ameaça. A nossa selva é uma selva de pedra, né? A gente tem as ruas, tem os riscos da violência, assim por diante. Mas a pessoa que está estressada cronicamente, a pessoa que está numa intensidade de estresse maior do que deveria ser, ela acaba reagindo, estando num estado de hiperalerta. Ela é como se ela estivesse com um exército preparado para matar uma mosca, né? Então, a famosa situação que você pega uma bazuca para matar uma mosca, né? Então, ela fica muito engajada num alerta, num nível de estresse, para coisas que às vezes não eram para gerar todo aquele estresse. Com isso, ela consome muita energia. Ela acaba se exaurindo, ela acaba se esgotando, não só mentalmente, mas fisicamente também. E aí fica com a imunidade prejudicada. É muito já conhecido o efeito de piora da imunidade em pessoas que apresentam taxas de estresse crônico, né? Então, a pessoa pode ficar mais suscetível a pegar resfriados, infecções virais, né? Ou ter mais demora para se recuperar de infecções virais ou bacterianas, né? E outras questões relacionadas a um nível de alerta maior, a tensão muscular, que pode gerar um tipo de dor, né, nociceptiva, dor miofascial, dor de cabeça, né? Outras questões podem surgir de um quadro de estresse crônico, não só burnout, qualquer quadro de estresse crônico pode gerar sintomas físicos também. Aumento de pressão cardíaca, quadros de pânico podem ser secundários ao estresse, né? Então é importante observar tudo isso. Levantamentos recentes mostraram que o burnout ou a síndrome do esgotamento profissional pode atingir cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros. Existe alguma parcela da população que sofre mais com a síndrome? Olha, geralmente pessoas que estão num nível de exigência profissional alto, né, e que têm uma personalidade de autocobrança muito grande, né? Os profissionais da saúde acabam sendo uma categoria classicamente estudada, né? Até porque, novamente, como disse, né, foi onde esse conceito surgiu. Foi a partir de uma pesquisa realizada com profissionais de saúde, né? Mas porque são profissionais que estão lidando com uma alta responsabilidade, que é a vida das pessoas, né? Então, como tem uma alta responsabilidade decorrente da prática profissional e, geralmente, pessoas que escolhem fazer medicina, fazer alguma profissão da saúde, costumam ser pessoas que têm uma alta taxa de autocobrança, né? São vestibulares concorridos, são pessoas que se esmeram muito nos resultados, porque sabem que vão lidar com uma questão muito complexa, que é a vida humana. Então, são pessoas que já têm uma certa predileção para se autocobrar em demasia e vivem, de fato, com grandes responsabilidades. Então, é um prato cheio para o estresse crônico, acaba sendo um prato cheio para o burnout. Daí a importância, né, em primeiro lugar, diagnóstico precoce e também das instituições fornecerem espaços para prevenção, né, de quadros que ganhem essa gravidade e prejuízo dos profissionais que estão ali participando do dia a dia dessas instituições. Para dar apoio aos profissionais da enfermagem e combater o esgotamento emocional, o COFEM criou o programa Enfermagem Solidária durante a pandemia. Cerca de 12 mil profissionais buscaram atendimento. Na lista de fatores que contribuem para o burnout nessa área estão o acúmulo de empregos, a falta de boas condições de repouso e o forte vínculo estabelecido com os pacientes 24 horas por dia. Dr. Arthur, hoje a Organização Mundial da Saúde já está discutindo se a Covid-19 ainda é uma emergência global de saúde, uma vez que as mortes já foram controladas na maior parte do mundo e as pessoas estão relativamente com a vida normal novamente. Mas há outros impactos da pandemia, especialmente na saúde mental. Já dá para estabelecer até que ponto ficar tanto tempo fechado em casa com medo de uma doença que matou muita gente no Brasil impactou a saúde mental dos brasileiros? Olha, com certeza a Covid impactou e impacta ainda muito a saúde mental, não só dos brasileiros, do mundo inteiro, mas aqui no Brasil
de maneira, infelizmente, muito mais, talvez, percebida em função de toda a questão de governança, né, durante a própria pandemia. Veja, nós ainda não saímos da pandemia, mas os riscos hoje são muito menores, né? Então, na medicina, a gente sempre tem que pensar nas condutas levando em consideração os riscos e os benefícios, né? Durante o tempo em que não existia vacina, ou que já existia, mas as vacinas não chegavam até nós, sim, a recomendação era de que o risco do isolamento social não superava o benefício da prevenção da contaminação e o risco aí de gravidade da doença, né? Mas uma vez que a gente consegue controlar a gravidade da doença por meio da vacinação, a gente passa a considerar que o risco de ficar em casa com medo da infecção acaba sendo maior do que o risco de pegar a doença, estando imunizado, com a chance de a intensidade dessa doença ser muito menor, né? Então, obviamente, a gente tem que atualizar um pouco, né, as pessoas que, porventura, ainda estejam com esse receio, para que elas se sintam cada vez mais habilitadas de retornar às práticas, né, óbvio, dentro do possível, mantendo algum tipo de segurança. Por exemplo, nas instituições de saúde, o uso da máscara ainda permanece como obrigatório, né? A gente tem ainda a Anvisa oscilando entre o uso de máscaras obrigatório ou não nos aeroportos. Então, algumas precauções aí acho que ainda vão ser mantidas por algum tempo, e faz sentido que a gente mantenha, mas o convívio social é muito importante. Você sabe, Felipe, tem um grande estudo, talvez o estudo mais longevo da história da ciência, é um estudo que ficou muito famoso recentemente, por inúmeras palestras que o citam, que é o estudo da felicidade de Harvard. É um estudo que já passa de 75 anos de segmento e que mostra que o componente que é maior relacionado com uma longevidade feliz, ou seja, uma vida longeva e com felicidade, é a presença de qualidade de relacionamentos interpessoais. Ou seja, a pessoa poder se comunicar com outras pessoas, poder sentir que ela tem um pertencimento, que ela pode ser acolhida num momento de dificuldade, né, e poder, de fato, encontrar essas pessoas, né. Não estou dizendo que o encontro virtual não seja uma possibilidade, mas a gente sabe que o encontro presencial ele tem muitas outras camadas de contato, né, maior do que só a tela ali, né. Então, a gente sabe que esse relacionamento é importante, o relacionamento interpessoal. Então, a gente hoje em dia não tem nenhuma justificativa a não ser em casos muito selecionados de uma baixa de imunidade muito grande, né? Mas, de maneira geral, a recomendação é que as pessoas vivam de volta a vida delas, obviamente, mantendo o calendário vacinal, né? Sempre que possível, tendo a oportunidade de vacinar, fazendo a vacinação, né? Mas retornando às práticas sociais anteriores à pandemia, aqui esse importantíssimo componente de felicidade e de longevidade possa ser resguardado. Aproveitando que hoje é quarta-feira de cinzas, tenho certeza que alguns dos ouvintes curtiram bastante o carnaval, né? Estão meio assim, pouco empolgados com o retorno ao trabalho. O senhor tem alguma dica para os nossos foliões encararem um pouco melhor o final do carnaval e o resto do ano que vem por aí? Eu coordeno um ambulatório lá no Instituto de Psiquiatria da HC, que é o ambulatório, chama-se Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida, o PROMEV, lá do Instituto de Psiquiatria da HC da USP, né? Lá a gente tem um grande lema, né, que obviamente oportuniza a mudança de hábito e estilo de vida saudável, que é um dia, nada se espera um dia após o outro, né? Ou seja, a questão do momento presente, ela precisa ser cada vez mais contemporizada, né? O que a gente pode mexer é o momento presente, é o aqui e agora. Então, você está aqui agora escutando a gente, que bom. E tenta absorver o máximo dessa experiência de escuta para depois, quando você for, num outro momento, estar num diálogo, tentar estar o máximo possível dentro daquele diálogo e usando possivelmente o que você aprendeu, o que você escutou por aqui, nesse diálogo, se for do momento ali dialogar, né? Então, quanto mais a gente puder ficar atentos ao aqui e agora, ao momento presente,
mais fácil vai ser conduzir a nossa vida. Porque a verdade é que o futuro é sempre incerto. Ele sempre vai gerar ansiedade, preocupação e estresse, em última análise, né? Agora, se a gente fica com nossa mente deslocada para esse futuro, antecipando riscos, tentando antever preocupações que vão ser do futuro, a gente perde a oportunidade de testemunhar o que está acontecendo na nossa frente e que pode ser muito rico, pode ser muito especial, né? Então eu vejo muitas pessoas vivendo a vida delas inteiras de maneira preocupada em relação ao futuro e deixando de aproveitar momentos valiosos, né, que elas testemunham no dia a dia delas. Então a recomendação básica, Felipe, uma vez que todos nós vivemos num tempo e num espaço, é que elas aproveitem a bênção que é a vida delas naquele momento, mesmo num momento de dificuldade. Mesmo numa quarta-feira de cinzas, que pode ser um momento que lembra de pessoas queridas que podem ter falecido recentemente, inclusive talvez até de Covid, lembrar um momento que elas nesse momento estão vivendo, que muitas vezes é um momento de segurança, de contemplação, de lembrança, sim, com carinho da pessoa falecida, mas também uma celebração de que a vida continua e que ela ali permanece com outras pessoas com quem ela pode conviver e pode se relacionar. Então, eu acho que, no final das contas, é isso, é essa habilidade, essa capacidade que as pessoas podem passar a desenvolver e refinar cada vez mais, de estarem atentas ao momento presente. Professor Arthur Danila, muito obrigado. Obrigada, doutor. Um abraço. Eu que agradeço e espero que esse papo aqui possa favorecer conexões e bons pensamentos aí para cada um dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.